E aí tem muita dúvida a respeito disso. Ah, não, eu vou ajuizar a ação, eu vou atrair fiscalização para mim. Tem Não. muita dúvida mesmo. Você pode ajuizar a ação, ter a liminar deferida e não usar. Usar só quando o tema parar de ser questionado. Não for unânime o entendimento favorável ao Quando o tema contribuinte. já estiver mais maduro. Sim. Mas isso vale para marcar ponto da empresa a respeito do tema. Isso eu falo com segurança a partir do momento que a gente viu. Aqui de uns anos para cá. Exato. Foi tudo que a gente viu dos anos para cá, a gente mais do que aconselha. A gente fala, bota a discussão no judiciário. Pode não esperar nada, não usa do seu liminar, mas coloca, porque pode ser que você perca ativo, você perca uma posição, você perca uma discussão, perca uma posição jurídica relevante por conta disso. Por conta de não ter ajuizado a ação na data antes do julgamento. Exato. É isso que a gente tenta passar em todas as nossas discussões, né? A gente conversou e teve um exemplo no escritório muito interessante sobre modulação de efeitos, né? Até a decisão mais recente, mais desfavorável que a gente teve, que foi a própria limitação da coisa julgada pelo STF recente, né? Onde ele decidiu que você tem uma decisão com trânsito em julgado favorável, trânsito julgado, que é aquela decisão que não cabe mais recurso. É recorrível. Se eu, anos depois, mudar minha orientação, minha posição aqui em determinada situação, né, que a gente fala, repercussão geral, e entender que essa exigência ela é constitucional, você vai ter que obedecer a minha decisão, né? Você vai ter que no mês a mês. O passado está salvo, mas do mês a mês para frente, você vai ter que obedecer STF, porque eu mudei de opinião. E aí a gente viu clientes, assim, claro que várias empresas perderam muito com essa decisão, mas teve empresa que conseguiu recuperar o passado inteiro, porque ajuizou a ação muito tempo atrás e conseguiu resguardar, que era no caso de IPI revenda. Então, aí a gente consegue ver a longo prazo as empresas que conseguiram, pelo menos recuperar. Na verdade, tem umas que recuperaram quase a maior parte, né? Porque foi tanto tempo antes da posição jurisprudencial, né? Mudar que eles garantiram o passado. Então, a gente consegue ver muito isso. E não é isolar, assim, esse é um exemplo emblemático, mas assim, a gente vê em N outras discussões. Se a gente pegar, se olhar nos informes do escritório, os nossos dos últimos 2 anos, e pegar julgamento, só pelo tema, pela palavra julgamento, você vai achar uma infinidade de eventos em que ter uma discussão era melhor do que não ter. O custo, assim, a gente fala assim, o custo... caso do DIFAL. O caso do DIFAL. O diferencial de alíquota, né, que foi definido lá, se a alteração era legítima ou não. O STF até se desdisse de forma bem prosaica, mas assim, ele se desdisse no sentido de que ele aplicava uma regra antes e depois, para esse caso específico, ele mudou um pouquinho. Então, assim, mesmo nesse cenário, quem tinha ação ajuizada antes do julgamento de mérito ficou a salvo. Então, assim, é repetitivo, mas É que a gente fica... A gente dentro do escritório... Exato. A gente tem nossos pontos. Exato. E algo que eu vejo, né? Não decidir já é uma decisão. Exato. Então, às vezes, a gente vê, assim, 6 meses, 1 ano, pensando, entro ou não entro, faço ou não faço... Como você falou, questão de liminar, aproveito ou não aproveito, essas discussões muitas vezes vão longe, sendo que assim, a juíza depois toma outras decisões. Tem uma liminar para optar se você vai usar ou não. Exatamente. Liminar não significa deixar de recolher. Exato. Liminar é uma decisão que te ampara, mas te ampara se você fizer. Se não foi feito, não há nem o que ser amparado em caso de uma, né? Não há um problema numa revogação. Exatamente. Então, assim, eu compartilho, viu, Adalberto, da sua preocupação e dessa ressalva. E a gente ali fez um movimento agora principalmente dessas 2 discussões do ICMS e do IPI, de pegar a base, de falar com a base, porque a gente percebeu que alguns estavam assim, indo meio no automático. Já mudou, como você falou, mudou um procedimento. Não é um procedimento, é um aumento.